Get down here now, you inbred trash! Quanto ao seu filho, o pai de todos tem planos pra ele. Se tem uma coisa que eu amo no mundo dos games, é começar a jogar um jogo e ele me prender do início ao fim pela sua boa história. Afinal, quem não gosta de uma boa narrativa em um jogo para poder se imergir naquele universo, se apegar aos personagens, à história, comprar a causa desses personagens? E é pensando nisso que eu tô trazendo aqui a parte 2 do vídeo de melhores jogos modo história, onde eu vou estar citando para vocês mais 10 jogos com uma ótima narrativa, uma ótima história para vocês estarem jogando e ficarem imersos do início ao fim com esses jogos. Essa é a ideia do vídeo de hoje, e sem mais enrolação, se ajeita aí onde você tá e bora conhecer mais 10 jogos excelentes modo história para você estar jogando. E para abrir a lista, vamos falar de um jogo fantástico. Tô falando de God of War Ragnarok. E foi difícil escolher um jogo dessa franquia para entrar nesse vídeo, porque são tantos jogos bons. Pra falar a verdade, acho que God of War não tem um jogo ruim na franquia. O mais fraquinho é o Ascension, mas ainda é muito bom. E por que eu escolhi o Ragnarok? Creio que porque ele é um jogo que tem uma história mais profunda entre todos eles. Por mais que eu acho que o God of War 2018 é um jogo mais redondinho, talvez até melhor, porém a história do God of War Ragnarok me apetece mais. Porque a gente tem um desenvolvimento muito grande no Kratos, diferente do 2018, é claro, que começa assim a ter um bom desenvolvimento nele, mas o Ragnarok leva isso ainda mais, então a gente vê um Kratos muito mais humanizado, que demonstra já fadiga, cansaço daquela vida que ele já teve, então esse jogo desenvolve muito bem o Kratos, tira ele um pouco desse negócio de ser um deus imparável, pra um tiozão que tá simplesmente cansado de tudo isso, só quer ficar de boa, só quer ficar na dele, e eu gostei muito desse negócio que eles fizeram com o Kratos. Sei que isso gera polêmica até hoje, mas eu gostei do rumo que o personagem levou. Ele merecia ter essa redenção. Tenho até vontade de falar muito mais, porém eu tenho que me controlar para não soltar spoilers desse jogo sem querer. Mas de fato, God of War Ragnarok entrega uma excelente história, desenvolve muito bem o Kratos, o Atreus também é muito bem desenvolvido. A única parte realmente mais abaixo desse jogo, creio que seja o Bosque de Ferro, que se você não jogou, quando você jogar você vai saber do que eu tô falando. No mais, God of War Ragnarok entrega uma excelente história e por isso você tem que jogar, principalmente se você for fã da franquia God of War. O próximo dessa lista é um jogo de narrativa, então, é claro, tem que ter uma boa história para ser um bom jogo, e esse aqui tem. Estou falando de Life is Strange, que é o jogo aí que conta a história da Max e da Chloe, que são duas melhores amigas que se reencontram, e esse jogo é simplesmente fantástico, pessoal, um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. A história me prendeu do início ao fim, no final eu chorei, já contei até isso aqui no canal. Esse jogo realmente é muito bom, e não se engane pelos seus gráficos bonitinhos, porque esse jogo tem uma história muito obscura e pesada por trás, tá bom? Então já vai preparado, porque você vai sair bem destruído desse jogo. É cada plot twist descoberta que esse jogo te entrega que você fica de boca aberta. É realmente muito bom. Tem bons personagens como a própria Max e a Chloe, que funciona extremamente bem a relação entre as duas. E esse aqui tem uma vibe tão única, pessoal, que eu não consigo explicar o sentimento que é estar jogando esse jogo de tão bom. A trilha sonora dele é realmente muito boa, casa perfeitamente, os gráficos, a atmosfera. Esse jogo, caramba, pra mim é um jogo perfeito, merece todo o reconhecimento que tem, é o melhor jogo da franquia Life is Strange, na minha opinião, é realmente muito bom, por isso acho que você tem que dar uma chance. Mesmo que você tenha algum preconceito com jogos de narrativa, creio que esse aqui vale sim seu esforço para estar jogando, porque é uma experiência única e marcante. E o próximo da lista, esse aqui foi muito pedido nos comentários do último vídeo, hein? Tô falando de The Witcher 3, que, né, dispensa apresentações, todo mundo já conhece, o jogo do nosso querido Geralt de Rivia, ou Geraldão, e o que mais eu posso falar disso, né? Jogo com protagonista foda pra caramba, personagens fodas como a própria Ciri, a Yennefer, enfim, são vários personagens muito bons em The Witcher 3, e por ser um jogo de mundo aberto a gente fica meio assim, será que tem realmente uma boa história? Porque é difícil entregar uma boa história em um jogo de mundo aberto, para não deixar ela ficar
algo muito longo ou algo com uma barriga muito grande, mas The Witcher não, é um jogo bem fechadinho e inclusive The Witcher entrega até missões secundárias muito bem feitas, missões de escolha. Então The Witcher tem missões secundárias absurdas que parece até missão da campanha principal. Então se você joga esse jogo aqui com muita pressa, você perde boa parte da experiência. The Witcher é um jogo que eu digo que você tem que jogar com calma, aproveitar o jogo, jogar as missões secundárias para ter uma experiência completa e definitiva desse game, porque ele tem não só a história principal fantástica, como também as missões secundárias. O seu mundo aberto por si só é um mundo aberto muito imersivo, com uma lore muito boa. E é chovendo molhado falar que The Witcher é um dos melhores jogos de todos os tempos, porque ele é até hoje. Inclusive em 2015 foi referência para tudo que é tipo de jogo, né? Eu lembro que benchmark em PC era só com The Witcher, porque realmente era um jogo acima da média. E é claro, com uma excelente história para você estar jogando, então vale muito a pena. E o próximo da lista, esse aqui é pra galera que gosta de samurai, né? Inclusive tá em alta esse assunto aí com Assassin's Creed Shadows, mas não é ele. Tô falando de Ghost of Tsushima, um jogo muito bom. Eu creio que ele foi o primeiro jogo realmente grande e bom de samurais que a gente teve nas gerações recentes aí de console, porque ele entrega algo muito bom. É um jogo redondinho, com gráficos muito bonitos, e conta a história aí do Jin Sakai, que é um samurai muito beleza, não tem nem o que falar, pessoal. O protagonista desse jogo é muito bom. Eu tenho até que tomar cuidado para não dar spoilers aqui da história do jogo, mas o que eu posso dizer é que você vai encarnar aí num samurai, você realmente vai se sentir um samurai. O jogo se passa nesse Japão feudal, incrível de se jogar, muito imersivo. Ghost of Tsushima é um jogo extremamente bom, redondinho. Eu vejo muita gente dizer ainda que esse jogo aqui devia ter ganho o GOT em 2020, não The Last of Us Part 2, pra vocês verem o tanto que a galera gosta desse jogo aqui. Mas de fato é um jogo muito bom, talvez o jogo definitivo de samurai, então por isso não tem por que você não dar uma chance pra ele. Principalmente se você gosta de histórias de samurai, de história de Japão feudal, dessa mitologia japonesa. Cara, eu já ia soltar um chinês aqui. As fãs de samurai iriam à loucura com isso aqui, porque não existe samurai chinês. Mas brincadeiras à parte, pessoal, jogue Ghost of Tsushima, é um excelente jogo, modo história, para você estar aproveitando e degustando. E o próximo da lista, esse aqui eu amo de paixão e teve comentário pedindo ele também. Tô falando de Uncharted 4. E aqui cabia facilmente qualquer jogo dessa franquia, porém eu escolhi o 4 porque eu acho que ele tem uma história um pouco mais madura que os outros. Tem o Nathan Drake mais experiente, basicamente ali na sua Last Dance, sua última exploração. Temos personagens como o próprio Sam, que é o irmão dele, tem o Sully, como sempre, muito carismático, tem a Chloe e tem a Helena também. Então são todos excelentes personagens e esse jogo tem uma história que te prende do início ao fim, porque é uma história bem sessão da tarde, de jogo de exploração, de estar descobrindo tesouros, visitando lugares muito bonitos. E uma coisa que se destaca muito nesse jogo, fora sua excelente história de exploração, é seus gráficos, né, pessoal? 2016, um jogo de quase 10 anos atrás, e até hoje tem gráficos que batem jogos atuais. É realmente impressionante o que a Naughty Dog fez com esse jogo. Uma coisa que não dá pra questionar deles é que eles entregam jogos muito acima da média. E a Uncharted 4 é um desses aí. E por isso ele tem que ter sua presença marcada aqui nesse vídeo. E o próximo da nossa lista, seguindo inclusive em jogos de exploração, e talvez esse aqui o pai de todos esses, e talvez o pai de Uncharted, tá? Tô falando de Indiana Jones, o Grande Círculo, o recém-lançado jogo aí, que eu inclusive fiquei até com um pé atrás com esse jogo aqui, achei que não seria tudo isso, mas de fato ele adapta o filme muito bem. O filme tem uma história muito boa, talvez o melhor filme da franquia, e esse jogo vai lá e adapta isso, então não tem por que ser ruim a história desse jogo, ser baseado no melhor filme da franquia. Então, Indiana Jones e o Grande Círculo traz uma grande história, e um dos feitos mais legais é que realmente trouxeram os atores do filme. Então aqui a gente vai ter o Harrison Ford, que é muito legal de ver ele ali novamente, poder estar jogando com ele. A dublagem desse jogo também é muito boa. E a mesma coisa de Uncharted, né, pessoal? Jogos de exploração são extremamente imersivos e viciantes, porque é uma história bem sessão da tarde, uma história bem legal. E aqui pra galera que é fã dos filmes de Indiana Jones, esse aqui é ainda melhor, porque tem até esse fator nostalgia de estar revivendo cenas marcantes do filme no jogo. Então isso é algo muito legal, e por isso eu gostei demais de Indiana Jones e o Grande Círculo. É um jogo realmente muito gostosinho de se jogar, fora que a gameplay também funciona muito bem. Como eu disse, eu tinha ressalvas com esse jogo, principalmente por ele ser em terceira pessoa, mas de fato funcionou muito bem nesse estilo de gameplay. Calou minha boca e me entregou uma grande história.
E o próximo dessa lista, isso aqui é pra galera que gosta de jogo de mafioso. Tô falando de Mafia 1 Remake, que acho que é a versão definitiva agora do Mafia 1, esse remake, porque pegou tudo que o original tinha e melhorou, trouxe gráficos absurdos, uma atmosfera ainda mais imersiva, e a história de Mafia 1 era incrível, esse aqui só adapta ela para a geração atual, então continua uma história incrível de máfia. E o jogo se desenvolve ali com o protagonista, o Tommy, e a gente vai ter aquelas histórias de mafiosos que todo mundo gosta. Se você é fã, por exemplo, de Poderoso Chefão, você tem que jogar a máfia, tanto um quanto dois. O 3 tem uma historinha boa também, mas é aquele jogo um pouquinho polêmico, né? Mas o 1 você pode jogar sem medo, que é fantástico, e é um jogo muito bom, a gameplay muito gostosinha, e realmente esse jogo aqui é um dos melhores remakes já feitos até hoje, e a história que o original tinha só colabora para esse jogo ser ainda melhor. Então se você é fã de histórias de mafiosos, creio que você tem que jogar esse jogo aqui, é basicamente uma obrigação. Não perde tempo não e joga Mafia 1, que é um jogaço. E seguindo em jogos de criminosos e de mundo aberto, agora vamos falar dele, né? Um clássico que todo mundo conhece, GTA V. Que por mais que geral já esteja saturado de GTA V, é GTA V para todo lado, tem 500 mil versões diferentes de GTA V, inclusive recentemente foi lançado o GTA V Enhanced para PC, que é outra versão nova dele, e de fato todo mundo tá cansado de GTA V. Porém, uma coisa que não dá para negar é que esse jogo é gigantesco, uma obra-prima do mundo dos games, o jogo mais vendido da história e mais lucrativo da história, então isso só mostra que esse jogo é realmente fantástico, tem um modo história incrível, trouxe protagonistas incríveis como o Michael, o Trevor e o Franklin, em especial aqui um adendo ao Trevor, que é um protagonista para mim o mais marcante desses três, porque ele é muito doido. E esse jogo aqui traz aquela história de criminosos que querem sua ascensão aí na vida do crime, tá conquistando aí muita grana, e eles vão fazer de tudo para isso. Esse jogo tem missões extremamente bem elaboradas, hein, pessoal? O assalto à joalheria, entre outras coisas, para não dar spoiler, apesar que acho que em pleno 2025, spoiler de GTA V é meio difícil, né? Acho que todo mundo já jogou. Mas enfim, GTA V é um jogo fantástico, redondinho, uma obra-prima da Rockstar, traz protagonistas incríveis, histórias fantásticas, e cara, se você não jogou GTA V em pleno 2025, por favor, né? Se dá esse favor que você tá perdendo uma das experiências mais incríveis da história. E bom, o próximo jogo da nossa lista também é um jogo fantástico, é a continuação de um jogo fantástico, que aqui acho que cabe até citar os dois. Tô falando de A Plague Tale Requiem, que é um jogo simplesmente fantástico, totalmente focado em narrativa também, com um foco muito grande na sua história, que é uma história muito boa, que se passa naquelas épocas ali de doenças graves ali na Europa, então é um jogo muito bom, com uma atmosfera extremamente imersiva, e quem não gosta, né, dessa pegada meio, aquela Europa meio trevosa, estilo um Bloodborne, um Vampire, esse jogo tem essa vibe que ali tem a peste negra envolvida, tem doenças, enfim, nesse jogo a gente controla os irmãos ali, a Missa e o Hugo, e aí a irmã faz de tudo para proteger o irmão, então é uma história que vai te cativar do começo ao fim, tem uma atmosfera fantástica, como eu disse, essa época da Europa que estava passando por maus bocados e a gente vai jogar nessa época, então é um jogo bem, até pesado pelo clima, por tudo que a gente sabe que está se passando ali, mas é um jogo de fato muito bom. E é claro que cabe a citação dos dois aqui, então estou citando o A Plague Tale Requiem, mas já complementando com A Plague Tale Innocence, que é o primeiro jogo dessa franquia. Então se você for jogar um, creio que você jogue logo os dois, porque um complementa o outro, e de fato são dois excelentes jogos que você deve jogar, porque entregam uma história simplesmente fantástica e super imersiva. E para fechar essa lista, é claro que eu vou falar de um dos pais dos jogos de terror que recentemente recebeu o remake, eu vou citar ele, é o Silent Hill 2, que é um jogo simplesmente fantástico, acho que é chovendo molhado falar isso. Esse remake que me surpreendeu muito, porque eu achei que seria ruim, e na verdade foi um jogo simplesmente incrível, então a Konami me surpreendeu demais com esse jogo. Inclusive eu tô bem hypado pro novo Silent Hill F, que ela soltou o trailer recentemente. É muito bom ver uma empresa como a Konami voltando a acertar e fazer bons jogos. E Silent Hill 2 traz uma história muito boa, traz o protagonista Lil James, inclusive parece bastante o Leon, né? Silent Hill e Resident Evil caminham realmente lado a lado até em protagonistas. E como eu disse, a gente controla Lil James e a gente vai em busca ali da amada dele, onde ele acaba indo pra Silent Hill, e eu tenho mais o que falar, essa história aqui é realmente uma história bem depressiva, uma história bem pesada de Silent Hill, com certeza vai te prender do começo ao fim, principalmente se você gosta de jogos de terror, e a própria Silent Hill tem uma atmosfera única, fantástica,
fantástica, é uma cidade com uma identidade própria e com certeza vale cada segundo seu nesse jogo aqui. É extremamente imersivo, pessoal, vai por mim. Esse jogo foi uma grata surpresa que a gente teve ano passado. Com certeza valeu cada centavo investido nesse jogo, porque é um dos melhores remakes já feitos até hoje, com uma história fantástica. Mesma coisa que eu falei do Mafia 1 Remake. Se a história do jogo base já é boa, o remake só adaptou, então vai ser boa também. Não tem jeito de dar errado essa parte aqui. Então, Silent Hill 2 entrega uma ótima história, inclusive expande ainda mais o universo de Silent Hill, com novos finais, inclusive. Então isso é muito legal, realmente muito bom o serviço que fizeram em Silent Hill 2. Pra quem é fã de terror, esse aqui é um prato cheio. E bom, o vídeo já ia acabar, porém eu decidi citar um jogo bônus, uma menção honrosa aqui no final do vídeo. Então aí tem uma surpresa pra vocês que é o último jogo realmente dessa lista. E quem é esse jogo é nada mais nada menos do que Resident Evil 7. Sim, eu tava no meio da lista, eu lembrei dele, eu falei, caraca, quero citar ele no vídeo, vou citar ele como menção honrosa. Então ele tá aqui no vídeo como menção honrosa, porque ele é um dos meus Resident Evils preferidos. Ele chegou ali numa época em que a franquia Resident Evil tava em maus bocados, tava já totalmente desgastada após o Resident Evil 6, que estava mudando totalmente a identidade da franquia, se tornando um jogo de ação, tiroteio pra todo lado, porradaria, criatura bizarra e gigante pra todo lado. Então assim, cara, não que Resident Evil 6 seja um jogo ruim, muito pelo contrário. Porém, ele não tem muita identidade de Resident Evil, que é aquele terror, aquele ambiente claustrofóbico que tem, sabe? Você tá ali na mansão, que nem no primeiro jogo, ou você tá preso ali em Raccoon City, que nem no segundo. E o Resident Evil 7, por mais que muita gente critique por não trazer protagonistas marcantes da franquia, como o Leon ou Chris, ainda assim é um ótimo jogo. Ele introduz ali um protagonista novo, que eu gostei muito, que é o Ethan, que no Resident Evil Village ele fica ainda melhor. Porém no 7 eu já gostei bastante dele, conseguiu sim se tornar um bom protagonista juntando o Resident Evil 7 e o Resident Evil Village. E a história do 7 ali se desenvolve ali na mansão Baker, com a família Baker, então é uma história muito boa. Esse jogo aqui é um terror fantástico, pessoal, realmente vale muito a pena. E aí a gente vai atrás da Mia, que é a mulher do Ethan, e aí a história se desenrola através disso, do Ethan chegando na mansão dos Baker, os Baker capturando ele, e aí o Ethan vai tentar achar a Mia a todo custo, vai ter grandes revelações durante a história desse jogo. E Resident Evil 7 tem uma atmosfera única, trouxe o terror de volta, trouxe essa sensação de claustrofobia de volta também. Então a gente vai estar ali preso na mansão com os inimigos ali da família Baker atrás da gente, o que é algo que dá um gelo na espinha. A história desse jogo se desenvolve de maneira muito boa. Tem aquele negócio de fazer backtrack, ou seja, pega um item, volta naquele lugar lá, libera tal coisa. E isso eu gosto muito dessa mecânica nos Resident Evil. Então, com certeza o 7 vale essa menção honrosa aqui. É um excelente jogo, um dos melhores de terror já feitos até hoje. E bom, pessoal, agora sim a lista acabou, infelizmente. Queria citar mais uns 20 jogos aqui, mas o vídeo ia ficar muito longo. Então eu vou encerrar por aqui, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo. Falou e fui. Tchau, pessoal!